vamos falar hoje sobre mitose e meiose. Então, dentro desses processos de divisão, esses processos de divisão celular fazem parte de uma coisa que chama ciclo celular. Então, o que quer dizer ciclo celular? Ciclo celular corresponde aos processos que ocorrem na célula após seu surgimento, até o seu processo de divisão celular, o qual dará origem a duas células. Durante esse período, né, a célula passa por diversos processos, como crescimento celular, multiplicação do seu material genético e a divisão celular propriamente em si. O tempo de duração desse ciclo celular varia entre os diferentes tipos de célula e é dividido em duas fases, que é a chamada intérfase e a mitose propriamente dita. Né? Então, esse tempo que ocorre entre nessas divisões, ele é dividido em duas partes, que é a intérfase e a mitose propriamente dito. O ciclo celular é constituído, então, por duas fases, né, como nós falamos. Então, olha aqui, esse aqui é um esquema, né, do ciclo celular. Então, o ciclo celular, nós temos aqui a intérfase, que ela é caracterizada por duas fases, que nós vamos falar sobre elas, né, fase G1 e G2, e a mitose propriamente dita, né, e todas as suas etapas. A mitose, ela é dividida em várias etapas, né, então a mitose ocorrendo em todas as suas etapas, junto com a citocinese, que a gente vai entender o que vem a ser a citocinese, e volta a entrar nesse ciclo de intérfase, e assim vai sendo o ciclo celular, né, vai ocorrendo nesse processo de idas e vindas. A intérfase, então o que é intérfase, né? Então, acho importante, antes da gente entrar no assunto mesmo de divisão celular, de mitose e meiose, é importante a gente trazer esse conceito do que vem a ser a intérfase, que é esse período entre essas divisões, né? Então, durante um tempo, acreditava-se que nada acontecia na célula entre o surgimento da célula e a sua divisão. Então, acreditava-se, né, que nada, naquele período ali em que a célula não estava se dividindo, acreditava-se que nada acontecia. No entanto, nessa fase, a célula encontra-se em intensa atividade metabólica, sendo observado também o seu crescimento. Então, mas nesse tempo, né, que a célula não está se dividindo, ela encontra-se em intensa atividade metabólica, né, então ela está ali com o seu metabolismo funcionando, e também ela cresce, né, ela também observa o seu crescimento celular. E a intérfase é a fase mais longa do ciclo celular e divide-se em três etapas: G1, S e G2. Né? Vocês lembram lá naquele ciclo que eu mostrei anteriormente? Como que a parte da intérfase é bem maior do que a parte da mitose? Então é isso, né? A intérfase é a fase mais longa do ciclo celular. Na etapa G1, né, que é uma etapa também conhecida como primeiro intervalo, né? Então, é uma etapa conhecida aí como primeiro intervalo, ocorre a síntese de proteínas e RNA. Então, é nessa etapa que ocorre ali a síntese de proteínas e síntese de RNA. O tempo de duração dela é mais variável entre os diferentes tipos de células, né? Então, células diferentes vão ter tempos de G1, fases da intérfase diferentes também. A fase S, nessa etapa conhecida como síntese, ocorre essa de síntese, né? Ocorre a divisão do material genético. Essa é a fase mais longa da intérfase, né? Então essa é a fase que é aquela dita mais longa da intérfase. Então nessa fase aqui, a etapa G2, é uma etapa conhecida como segundo intervalo, onde ocorre a síntese de proteínas, como a tubulina, que é uma proteína importante na formação dos microtúbulos do fuso mitótico. Né? E também RNA. A gente vai entender o que são esses microtúbulos do fuso mitótico quando ele estiver vendo a mitose em si. No entanto, isso acontece em menor quantidade do que na etapa G1, é um período um pouco menor dentro do ciclo celular ali, né? E também a duração a duração dessa etapa é proporcional à duração da etapa do G1. É importante destacar que durante todas as etapas da intérfase estarão ocorrendo a síntese de proteínas e a produção das estruturas celulares. Então não é uma etapa, gente. O ciclo celular ele não é assim, não é alternado em períodos de inatividade com períodos de atividade, que seria propriamente ensina a divisão. Não. Durante o tempo todo que ocorre na intérfase e na divisão, estão ocorrendo sim a síntese de proteínas e a produção de estruturas celulares.
Algumas células não passam pelo processo de divisão celular, né? Então é importante destacar. Disse então que essas células permanecem em uma etapa G1 prolongada ou uma etapa G0. Então tem algumas células, alguns tipos de células que elas não passam por esse processo de divisão, elas não se dividem. Então a gente fala que elas estão em uma etapa G1 prolongada, ou seja, né, uma etapa G0, tá? Então aqui nós temos um ciclo celular, né, as fases do ciclo celular, né? Olha que a mitose é uma fase bem menor de todo o ciclo, né? Então aqui a gente tem a fase G1, que é uma fase, ó, é, que dura aqui no início, né? Aqui a fase S de síntese, a fase 2 e em si aqui a fase de divisão, né? E a intérfase, ó, ela dura todo esse período aqui, ó, G1, S e G2, e a divisão é esse pedacinho menor aqui, né? Então aqui G1 e G2 é uma fase de crescimento celular, essa replicação do DNA, de síntese, né? Síntese que vão ocorrer ali no processo, e a fase M, que é uma mitose e a citocinese, certo? Então, visto aí essas etapas de intérfase, agora a gente vai falar sobre a mitose. Então, antes da gente falar da mitose, eu quero só trazer uns conceitos que foram dados na aula passada, para a gente poder relembrar sobre o cromossomo, que a gente precisa entender disso para estar com isso bem fixado para conseguir entender todo o processo de mitose. Então, o cromossomo, né, como nós vimos na última aula, é uma estrutura que contém uma longa molécula de DNA associada a proteínas estonas, né, que são proteínas que eles enrolam esse cromossomo, né? E esses cromossomos eles são visíveis ao microscópio óptico em células metafásicas, né? Então, uma das fases da mitose, a metáfase, e a gente consegue visualizar em microscópio óptico nessas células que nós chamamos de células metafásicas, que estão em fase de metáfase. Então, a gente tem no cromossomo, né? A gente tem um cromossomo simples aqui. Então, ele tem dois braços, ó, um braço e um outro braço, e um centrômero, né? O centrômero é essa região aqui do meio aqui. E isso tudo aqui, todo esse conjunto de braços e centrômero, corresponde a uma cromátide. E aí aqui nós temos, ó, quando ele está duplo, o cromossomo duplicado, nós vamos ter quatro braços, ó, um, dois, três, quatro braços, um centrômero, que é esse estrangulamento, né, que ocorre, e o conjunto braços e centrômero corresponde a uma cromátide. Como ele está duplicado, nós vamos ter duas cromátides, tá? E nós temos também os chamados cromossomos homólogos. Então, os cromossomos homólogos, o que são, né? São cromossomos semelhantes na forma e no tamanho, presentes aos pares em células diploides, né? Então, são cromossomos que eles são semelhantes ou parecidos ali, tanto em forma quanto no tamanho, que estão presentes em pares nas células chamadas diploide, que são células que têm um número, né, de cromossomos de 2N, que nós chamamos de diploides. Então, aqui ó, nós temos ó, cromossomos homólogos numa célula diploide. Então, ó, esses dois aqui que estão em vermelhinho são cromossomos homólogos. Esses dois aqui que estão de azul são cromossomos homólogos. Agora aqui nesse outro exemplo aqui, em células haploides, são células N, nós temos aqui que não há cromossomos homólogos. Olha como é que eles são totalmente diferentes, ó. Tem o pretinho aqui, o azul, o verde, o vermelhinho. Então, são cromossomos isolados, né? Que não são homólogos. Aqui, né, numa imagem mais, numa representação mais, de uma outra forma, uma outra representação, né, nós temos aqui também cromossomos homólogos, né, em células diploide, 2N, e aqui cromossomos que não são homólogos em células que são haploides, né, só N. Então, visto isso, só para a gente conseguir entender, e aí quando a gente vai usar uns termos, cromátide, a gente vai. Eu quero que isso já fique claro na cabeça de vocês, porque vai ser importante para a gente entender os processos de divisão. Então, a mitose é um tipo de divisão celular em que uma célula mãe haploide ou diploide, sempre com cromossomos duplos, origina duas células filhas contendo o mesmo número de cromossomos da célula mãe, porém simples, né? Então, o que acontece? Podemos ter a mitose acontecendo tanto em células haploides quanto em células diploides.
o que acontece é que essa é uma divisão que ela é conservacionista, né? Então, as filhas, as células filhas, vão ter sempre o mesmo número de cromossomos da célula mãe. Então, não há uma redução. Então, se eu tenho uma célula ali com, com 10 cromossomos no princípio na mitose, ela vai dar células filhas com 10 cromossomos, por exemplo. Né? Então, ou seja, é, a mitose sempre vai originar células filhas com o mesmo número de cromossomos das células mãe. Pode ocorrer, como nós falamos, tanto em células N quanto em células 2N, né? E não altera o número de cromossomos da célula mãe. Então, como ela tem esse aspecto, não ocorre uma mudança de cromossomos entre as células filhas para a célula mãe. Então, não altera, né? Nesse processo de divisão. A mitose também é chamada de divisão equacional, né? Então ela também é chamada de divisão equacional, porque ela mantém igual esses cromossomos entre células mãe e células filhas, né? Então, e ela também pode ser simbolizada pela letrinha E. Então aqui, ó, nós temos, ó, se uma célula mãe tem 46 cromossomos, na mitose as células filhas terão 46 cromossomos. Se numa célula mãe tem 30 cromossomos, as células filhas terão 30 cromossomos. Então, ela é equacional. Então, sempre fixar isso, reforçar. Na mitose, sempre as células filhas vão ter o mesmo número de cromossomos da célula mãe. Então, como é que funciona esse processo? A mitose ela é dividida em 5 fases principais, que são apenas uma divisão didática, uma vez que a mitose é um processo contínuo. A gente estabelece essas fases para que fique didático, né? Para que haja uma melhor compreensão. Mas essas etapas elas são contínuas, né? É um processo que tem um início e um fim. Entre esse início e fim ocorrem essas etapas que a gente divide para poder ser didático na explicação. Quais são as fases da mitose? Prófase, prometáfase, metáfase, anáfase e telófase. Então vamos ver como que funciona, quais são essas 5 etapas, 5 fases principais aí da divisão celular, da mitose. A primeira fase é a prófase, né? Que é a primeira etapa da mitose. Nessa fase, algumas importantes modificações são observadas. Então é quando tudo começa, né? Então aqui começa a observar algumas importantes modificações ali acontecendo. Entre as alterações da prófase, destacam-se a condensação dos cromossomos e o desaparecimento dos nucleolos e o início da formação do fuso mitótico, né? Então, nessa etapa que começa aqui, os cromossomos eles começam a condensar e o nucleolo desaparece, começa a desaparecer o nucleolo e começa a ocorrer a formação dos fusos mitóticos. O que são os fusos mitóticos? Os fusos mitóticos são formados por fibras de fuso que são feixes de microtúbulos, né? Então são fusos ali que permitem essa separação. Então, a montagem dos microtúbulos que formam os fusos ocorre no centrosomo, também chamado de centro organizador de microtúbulos, né? Então, nessa etapa, verifica-se que cada cromossomo duplicado, né? Lembra lá que já está duplicado, está presente como 2 cromátides. Lembra lá que nós vamos lá atrás, cromátides? Então, quando o microssomo está duplicado, ele tem 2 cromátides irmãs, as quais estão unidas por meio de seus centrômeros, né? Como a gente viu lá, por isso que eu fiz aquela revisão lá dos cromossomos lá no comecinho. Quais são os principais aspectos dessa fase? Primeira, né? O DNA desespiralizado, disposto na célula de maneira desorganizada, né? E aí, então, primeiro, no início, né, o DNA está ali desorganizado, né? Está desespiralizado, né? E aí, nessa fase, começa a haver a condensação desse DNA para formar os cromossomos, então eles começam a se condensar e se espiralar para formar, então, esses cromossomos. Há ainda a duplicação dos centríolos, que são o quê? Organelas não envolvidas por membrana, que participam do processo de divisão celular. Então, eles formam o quê? A formação do segundo par, né? Aí que ocorre entre os centrômeros, das cromátides. Ocorre então a migração
dos centríolos para os polos opostos da célula e formação das fibras de fuso. Microtúbulos se prendem aos cinetocoros e ocorre rompimento e degeneração da carioteca. Então, tudo isso ocorre nessa primeira fase aí na prófase. Então, aqui, ó, aqui um esquema, né, ó, as fibras de fuso em formação, né, olha aqui o centro celular e as fibras de fuso em formação, é como se fossem uns espécie de uns fios, assim, que puxam, né, para que ocorra a divisão, de maneira grotesca, assim. A carioteca, né, que é a membrana nuclear, o nucleolo em desaparecimento, então o nucleolo está sumindo, e os cromossomos duplicados começam a se condensar. Então essas são as etapas aí que ocorrem no esquema da prófase. A prometáfase verifica-se nessa etapa, né, que após a prófase, verifica-se a fragmentação do envelope nuclear, né? Então, o envelope nuclear ele fragmenta e os cromossomos continuam sua condensação. Então, nesse processo, os cromossomos eles continuam então a sua condensação. No centrômero dos cromossomos, nota-se a presença do cinetocoro, né? O que é o cinetocoro? São complexos formados por proteína especializada, né? Então são complexos presentes ali no centrômero que são formados por essas proteínas especializadas que o que? Serve de local para a ligação dos microtúbulos. Então vocês lembram lá que os microtúbulos eles se ligam nos centrômeros. É através dos cinetocoros que ocorre essa ligação dos microtúbulos no centrômero. Cada cromátide irmã apresenta seu próprio cinetocoro, né? Então, cada cromátide tem o seu próprio cinetocoro. Os microtúbulos que se ligam ao cinetocoro são chamados de microtúbulos do cinetocoro. Vale enfatizar que alguns microtúbulos não interagem com os cinetocoros, distendendo-se de um polo ao outro. Então, é como se fosse. A gente vai ver numa imagem uma série de fiozinhos. Tem alguns que se ligam aos cinetocoros, tem outros que não, que simplesmente passam de um fio de um lado para o outro, né, de um polo para o outro da célula. A prometáfase não é uma fase descrita por todos os autores, então tem algumas literaturas, vocês podem ver aí alguns livros, alguns autores que eles não citam essa fase. Né? Muitos consideram apenas a prófase, metáfase, anáfase e telófase como sendo fases da mitose. Né? Então tem alguns autores que usam essa é como se fosse uma pré, né? uma preparação para a fase de metáfase, né? E tem outros que já não consideram essa fase, já consideram direto metáfase. Na metáfase, que é a terceira etapa, observamos que os centrosomos estão posicionados em polos opostos da célula e os cromossomos estão reunidos na chamada placa metafásica, que é o chamado plano equatorial. Então, nessa etapa, os centrossomos eles estão posicionados em polos opostos da célula e os cromossomos reunidos nessa placa metafásica. Nessa fase, já não se observa nem o envoltório nuclear, nem o nucleolo. Quais são os principais aspectos dessa etapa? Então, ó, nessa etapa tem o grau máximo de condensação dos cromossomos, né? Então é nessa fase que nós conseguimos visualizar as cromátides ali no microscópio, né? No microscópio óptico, a gente consegue visualizar, então é onde está o grau máximo de condensação dos cromossomos, a gente consegue inclusive visualizar esses cromossomos em microscópio óptico. Cromossomos duplos, né? Então, duas cromátides alinhadas na região equatorial da célula. Os centríolos estão dispostos nos polos opostos da célula. E no final da metáfase ocorre a divisão dos centrômeros. Né? Então, essa etapa aqui, ó, tá vendo? Ó? Aqui eles têm um polo, ó, os cromossomos aqui eles estão organizados aqui. Olha os fusos aqui, ó, fibras do fuso mitótico. Ó, tem alguns que estão ligados aqui ao centrômero. Tem outros que estão simplesmente passando de um fuso de um polo para o outro da célula. Né? Aqui os fragmentos da carioteca, né, que ela se fragmentou. As cromátides irmãs, cromossomos condensados alinhados no equador, ó, a placa metafásica, essa placa aqui, ó. Então, todo mundo assim alinhadinho ali no meio ali, que é chamada placa metafásica, né? Então aqui é a metáfase. Quarta etapa, anáfase. A anáfase é a fase mais curta da mitose, então a fase que é a fase mais rápida. Inicia-se de maneira abrupta com a separação simultânea das cromátides irmãs e completa-se dentro de poucos minutos. É quando ocorre a separação. Então os fusos eles, é como se pensa como se tivesse duas coisinhas separadas assim, né? Juntas, desculpa, ou duas cromátides, dois cromossomos juntos. E aí eu tenho um fio que puxa um de cada lado.
E aí esse fio puxa, que é o fuso mitótico, pensa assim, e vem um para cá e um para cá. Então é nessa fase que ocorre essa separação, né? Essa separação simultânea das cromátides irmãs e completa-se dentro de poucos minutos. Nessa etapa, cada cromátide começa a se mover em direção ao lado oposto da célula, então separa e vai se movendo em direção ao lado oposto da célula. Esse movimento acontece em consequência do encurtamento dos microtúbulos do cinetocoro, em razão da perda de solubilidade de tubulina. Mais ou menos como isso que eu falei, é um fio que vai puxando. Só que esse puxar é um encurtamento desses microtúbulos que vai forçando essa separação e que vai puxando para cada lado da célula. Na anáfase, né, nessa etapa, vemos o alongamento da célula e no final da etapa da anáfase, observa-se que há em cada extremidade uma coleção completa de cromossomos. Eles não estavam duplicados, eles primeiro, antes do processo, eles sofreram duplicação. Então eles estavam duplicados. Como cada pedaço foi para um lado, então vai ter o quê? Em cada extremidade tem uma coleção completa de cromossomos, né? Que estavam duplicados e separou, foi cada um para um lado. Então, cada extremidade tem uma coleção completa desses cromossomos, daquela célula-mãe. Os principais aspectos dessa etapa: encurtamento das fibras de fuso, separação e migração das cromátides para os polos da célula e início da desespirilação dos cromossomos. Então, os cromossomos eles começam, então, a se desenrolar, né? A deixar de ser ali uma espiral. Aqui, ó, nessa etapa, ó, o encurtamento dos fusos aqui, ó, então, puxa as cromátides irmãs aqui, né? Então, cromossomos irmãos e migrando para polos opostos, né? Então, um vem para cá e o outro vem para cá. Encurtamento das fibras unidas aos cromossomos, né? Por isso que ocorre essa separação. Então, aqui é o resumo, né, da imagem da anáfase. E, por fim, a telófase, né? A telófase, nessa fase é possível notar a formação dos núcleos por causa do ressurgimento dos envelopes nucleares ao redor de cada lote de cromossomos. Então, lembra lá que estavam de maneira igual os cromossomos, lá que estavam duplicados, separou, ficou em cada canto da célula, em cada polo da célula. Então, ao redor desses lotes de cromossomos, começa a se formar, então, o núcleo, né? Começa a formar um envelope nuclear, a carioteca começa a se formar em volta de cada lote de cromossomos ali. Uns envelopes surgem a partir de fragmentos do núcleo da célula-mãe e também de outras porções do sistema de endomembranas da célula. Além do núcleo, o nucleolo também reaparece. Então, ali tem fragmentos do núcleo da célula-mãe e também de outras porções do sistema de endomembranas presentes ali naquela célula. E o nucleolo também reaparece nessa fase. Então, nessa fase, verifica-se também que os cromossomos descondensam-se, os microtúbulos que ainda estão presentes desaparecem. Então, os microtúbulos desaparecem, os cromossomos descondensam-se, e aí ocorre, então, isso nessa fase da telófase. Nessa fase, a mitose é finalizada, né? E os núcleos das células filhas entram em intérfase. Então, ou seja, finalizou, a mitose finalizou ali, e o núcleo das células filhas, então, entram em intérfase, que é aquele período em que não está ocorrendo divisão celular. Principais aspectos dessa etapa: ocorre, então, a citocinese, né? Nessa etapa, que a gente vai entender daqui a pouquinho o que é a citocinese, né? Que nada mais é do que a divisão do citoplasma, a gente vai explicar isso. Formação de duas células filhas contendo o mesmo número de cromossomos da célula-mãe, porém simples, né? Simples quer dizer o quê? Não está duplicado, né? Então os cromossomos não estão duplicados, cromossomos simples. Mesmo número de cromossomos da célula-mãe sem estarem duplicados. Reconstituição de duas novas cariotecas e reorganização dos nucleolos, né? Nessa etapa também os cromossomos descondensam e desaparecem das fibras de fuso. Então aqui, né, é onde ocorre aqui a divisão citoplasmática, a citocinese, então reaparecimento dos nucleolos, né, o cromossomo simples em descondensação, a reorganização do núcleo, o reaparecimento do nucleolo, e aí então ocorre então a mitose em si, finalizando nessa etapa da telófase. Agora, então, a gente vai falar sobre a citocinese, né? A citocinese, o que vem a ser a citocinese? A citocinese é a divisão do citoplasma que dá origem a duas células filhas. Então, ou seja, quando ocorre essa divisão, a gente pensa que só o núcleo que divide, mas não. O citoplasma também precisa se dividir, né? E esse processo de divisão do citoplasma é a citocinese.
que vai se dividir, né, e dar origem a duas células filhas, e geralmente a citocinese ocorre ao final da telófase. Então, terminou a telófase, ocorre a citocinese com a divisão do citoplasma. A citocinese é um processo que ocorre de maneira diferente das células vegetais e nas células animais. Então, nessas células diferentes, ela ocorre de maneira também diferente, né? Células vegetais ocorrem de um jeito e nas células animais ocorre de outro. Enquanto nas células animais observa-se a formação de um sulco que leva à divisão, então ocorre esse sulco que leva a essa divisão, na célula vegetal, o que tem na célula vegetal que impede de haver essa espécie de constrição, né? A célula vegetal ela tem parede celular, né? Que impede que ocorra isso. Então, na célula vegetal, a estratégia é a formação de uma placa celular que se forma na região mediana da célula e cresce para fora, né? Formando então a divisão. Então aqui a gente tem a célula vegetal, ó. Então fez o processo de mitose, aí forma essa lamela média, que é essa placa, formando então, dando origem à citocinese. E na célula animal, depois que ocorre a telófase, né? Ocorre então esse estrangulamento, esse suco, esse estrangulamento do citoplasma, então dividindo então para cada uma das células filhas. Essa etapa, essa citocinese aqui, ela é chamada de citocinese centrífuga, e essa aqui é chamada de citocinese centrípeta, né? Então, só uma nomenclatura aí. E aí, só para a gente fechar o assunto mitose, qual que é a importância da mitose? Então, a mitose é um processo de divisão celular que apresenta grande importância para os organismos. Ou seja, então ela é muito importante, né? Um processo de divisão celular e é muito importante aí para os organismos. Nos seres multicelulares, a mitose é importante para garantir o crescimento desses indivíduos e também para a regeneração dos tecidos, né? Então, ou seja, é através da mitose que os indivíduos crescem e através dela que ocorre a regeneração dos tecidos. Nos unicelulares, né, que só que só tem uma célula, a mitose tem importante função, né, para garantir a reprodução assexuada. Então, em organismos unicelulares, a mitose então ela entra como estratégia para a reprodução assexuada. Também tem como finalidades, né? Finalidades da mitose: crescimento e regeneração de tecidos, cicatrização, formação de gametas nos vegetais, né? Formação de gametas em animais por partenogênese, nós temos aqueles animais que se formam por partenogênese, como a gente tem em abelhas, né? Isso ocorre. Divisões do zigoto durante o desenvolvimento embrionário, então ocorreu ali aquela fusão, na verdade, quando ocorre a fecundação, né, a união dos dois gametas, aquele processo ali de desenvolvimento embrionário é um monte de mitose que está ocorrendo, divisão celular, né? Então, aí a importância, e ela é muito presente na nossa vida, né? Essas aqui são imagens de microscopia que mostram, né, aqui ó, a telófase, né, aqui as etapas, né, da divisão celular, da mitose, né? Aqui no a metáfase, aqui a anáfase, aqui a gente consegue visualizar as células nas várias etapas ali da mitose, né? Como a gente pode perceber aqui ela ocorrendo, aqui a separação, né? Das etapas aqui da anáfase, né? Então aqui todos esses processos aí a gente pode observar em microscopia. Aqui, olha aqui, né? A gente tem aqui uma outra imagem de microscopia, né? Então aqui na intérfase a célula não está em pausa, lembra que nós falamos disso, aparentemente, mas ela está ali com o seu metabolismo, com a fisiologia normal. Vai começar a dividir, então começa com a prófase, desorganização, condensação, depois ocorre ali a metáfase, ó, olha os fusos aqui mitóticos, olha aqui a placa ali de metáfase, né? Então olha aqui ocorrendo. Aí a anáfase ocorrendo a separação, a telófase aqui ocorrendo a divisão, e a telófase, aqui o início da telófase, né? E aqui o fim da telófase com essa citocinese. Né? Então, todo o processo, esses processos são processos que a gente consegue visualizar em células, e isso é muito fácil de se visualizar em microscópio, né? De células como raiz de cebola, enfim, a gente consegue visualizar isso de uma maneira bem tranquila em laboratório. Tá? Então, visto a mitose, agora a gente vai falar da meiose. A meiose é um tipo de divisão celular em que há a formação de 4 células filhas, porém com metade do número de cromossomos da célula-mãe.
Essa divisão, ela é uma divisão reducional. Então, as células filhas, elas terão metade do número de cromossomos da célula mãe. Então, se tem uma célula mãe com 60 cromossomos, as células filhas na meiose terão 30. Se tem uma célula mãe com 20 cromossomos, as células filhas terão 10. Então é sempre assim. O próprio nome meiose, né? Meio, né? Já dá essa ideia de metade, né? Então as células filhas terão metade do número de cromossomos da célula mãe. Nesse processo ocorrem duas divisões celulares consecutivas, as quais são chamadas de meiose 1 e meiose 2. Então, nesse processo de meiose, a gente tem uma outra subdivisão, a meiose 1 e a meiose 2. Na meiose 1, nós temos as seguintes etapas: prófase 1, metáfase 1, anáfase 1 e telófase 1. Já na meiose 2, temos as etapas prófase 2, metáfase 2, anáfase 2 e telófase 2. Né? Então aí nós temos essas etapas, essas subdivisões. Então, a meiose é um processo observado na formação dos gametas, ou seja, para a formação. Porque se a gente pensar bem assim, nós temos a união de dois gametas, né? Então, para que mantenha os organismos, eles são diploides, né? Então, eles têm um número de cromossomos de 2N, né? Então, para que ocorra aí na fecundação de dois gametas, eles não podem ser 2N. Eles têm que ser metade, para quando se juntar ficar 2N. Então, a meiose é um processo observado na formação dos gametas, porque vai ter metade dos cromossomos que o organismo tem, né? Que quando se junta forma um número de cromossomos completo de um organismo. Né? Então é um processo que ocorre aí na formação de gametas, verificando-se o surgimento de células com metade do número dos cromossomos. Essa redução do número de cromossomos é fundamental para a manutenção do número de cromossomos de uma espécie, pois os gametas, ao se fundirem na fecundação, unem seu material genético, como eu falei. Então, para manter essa constância, né, o número de cromossomos constantes de uma espécie, que geralmente é 2N, na união dos dois gametas que fundem o material genético, ele tem que ser N para quando juntar ficar 2N, igual a espécie que originou ele, né? Consequentemente, o número de cromossomos, então, é retomado na fecundação. Então aqui, ó, a meiose só ocorre em células diploides. Olha lá, uma diferença da mitose para meiose é aqui, ó, a meiose ela só vai ocorrer em células que são diploides, em células que são 2N. A mitose pode ocorrer em haploide e diploide, célula N e célula 2N. Já a meiose não. Meiose só vai ocorrer em células diploide. Então, ou seja, então aqui a gente tem uma célula mãe, ocorre a primeira divisão, que é a gente chama a primeira divisão reducional. Então, olha só, saiu de 46 cromossomos para 23. Já a segunda divisão que ocorre na meiose é uma divisão equacional, como se fosse uma mitose, né? Então, ocorre então a divisão das cromátides, levando então uma divisão equacional com células filhas, 4 células filhas, com o número de cromossomos, com metade do número de cromossomos da célula mãe. Tá? Então vamos ver essas fases da meiose. Então, como nós falamos, tem duas, né? Meiose 1 e meiose 2, e essas duas são então subdivididas em a meiose 1, que é reducional. Então, a redução do número de cromossomos ela vai ocorrer na meiose 1, tá? Então, nós temos prófase 1, metáfase 1, anáfase 1 e telófase 1. E a segunda parte, né, que é a divisão equacional, ou meiose 2, que é a prófase 2, metáfase 2, anáfase 2 e telófase 2. Então, vamos lá. Divisão reducional, ou meiose 1. Então, a meiose 1 inicia-se com a prófase 1, que é uma fase marcada pela condensação progressiva dos cromossomos, troca de material genético entre cromátides não irmãs, formação do fuso, que é o fuso? É um feixe de microtúbulos, quebra do envoltório nuclear e início da migração dos cromossomos homólogos em direção à placa metafásica. Eu estou passando mais rápido porque é um pouco repetindo, o processo lá da mitose. Essa fase é geralmente dividida em 5 subfases, com uma diferença, né, que ocorre na meiose, que essa prófase 1, ela é ainda subdividida em 5 subfases, que são as fases leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno e diacinese.
meramente didáticas para facilitar o estudo. Então, essas divisões são divisões didáticas, né? Mas o processo ele é contínuo, né? Então, nós temos ainda essa subdivisão dentro da prófase. Então, como que são essas subdivisões, né? O leptóteno é uma etapa da prófase 1, onde verifica-se os cromossomos duplicados, formados por duas cromátides irmãs, cada uma das cópias do cromossomo duplicado que estão ligadas entre si, conectadas pelo centrômero, e o início da condensação desses cromossomos, que ocorre nessa etapa. O zigóteno é a segunda etapa, né, uma outra etapa, onde os cromossomos pareiam-se com seus homólogos, de maneira que os genes ficam alinhados, cada cromossomo está duplicado, o par de homólogos possui 4 cromátides, forma-se nesse ponto um complexo proteico denominado de complexo sinaptonêmico, que lembra um zíper e mantém os cromossomos homólogos unidos, né? Então ali os cromossomos homólogos eles ficam unidos ali. Aí vem o paquíteno, né? Nessa etapa é muito importante um processo que ocorre aqui nessa etapa aqui. Quando o complexo está formado, dizemos que os cromossomos homólogos estão em sinapse e os pares de homólogos associados são chamados de bivalentes. O paquíteno inicia-se quando os cromossomos estão em sinapse. Durante esse emparelhamento ocorre um processo chamado de permutação ou crossing over, né? Então o processo de permutação é o crossing over. É um processo que se caracteriza, né, pela quebra das cromátides e a ligação dessas porções ao segmento correspondente na cromátide não irmã, né? A permutação é importante porque aumenta a variabilidade genética. Sabe lá na cromátide, o braço da cromátide? Então é como se houvesse a troca, né? Eu vou te dar um pedacinho do meu material genético e você me dá um pedacinho do seu material genético. Seria mais ou menos isso. Numa imagem a gente consegue ver melhor ali, que eu vou mostrar mais pra frente. Mas seria isso. E isso permite, então, a variabilidade genética. Isso permite que ocorra a variabilidade genética ali, graças a isso. Então, olha aqui, ó. Um exemplo aqui, ó. O cromossomo está duplicado, né? Então, aqui, ó, nós temos dois cromossomos aqui que não são homólogos, né? São cromossomos duplicados que estão pareados aqui. Então, olha aqui, eles cruzando as perninhas aqui, ó. Então, eles vão trocar, né? Um pedacinho da perninha do amarelo vai para o cromossomo azul e um pedacinho do cromossomo azul vai para o cromossomo amarelo. Então, olha aqui, ó. Isso aqui é o crossing over. Então, trocou. Eles trocaram um pedacinho de material ali, né? Então, isso é um processo chamado de crossing over, né? Ou permutação, que faz com que aumenta, né? Permite o aumento da variabilidade genética. Aí depois dessa etapa vem o diplóteno, que ocorre o complexo sinaptonêmico, desaparece, sendo verificada uma leve separação dos homólogos, mas eles ainda permanecem unidos como consequência da coesão das cromátides irmãs. Nos pontos em que ocorreu a permutação, os cromossomos estão unidos em uma configuração em forma de X, que recebe o nome de quiasmas. Aí vem a diacinese, onde os cromossomos homólogos estão separados, unidos apenas pelos quiasmas. Observam-se nessa fase a quebra do envelope nuclear e o desaparecimento do nucleolo, né? Então, nessa etapa, observa-se essas etapas. Então, depois que ocorre a diacinese, né? Então, vem a fase da metáfase 1. Na metáfase 1, verifica-se que os cromossomos homólogos estão dispostos na placa metafásica. Essa disposição é conseguida graças à ação dos microtúbulos que se ligam aos cromossomos de cada bivalente. Na metáfase 1, verifica-se um cromossomo em cada par direcionado para um polo, de maneira semelhante ao que ocorre lá na mitose, né? Então aqui, ó, os cromossomos homólogos, né? Então eles são puxados aqui nas fibras de fuso, né? Na anáfase 1, os cromossomos homólogos separam-se e são puxados para polos opostos da célula, sendo guiados pelas fibras de fuso. É importante deixar claro que, na anáfase 1, os centrômeros não se separam e as cromátides irmãs permanecem unidas. A separação é observada exclusivamente nos homólogos, né? Então, olha aqui, mais uma vez reforçando aqui, ó. As cromátides irmãs, elas não se separam. Então, elas se separam, vão se separar aqui nos cromossomos que são cromossomos homólogos aqui, né? Separação dos cromossomos homólogos. Mas as cromátides continuam, diferente lá da mitose também, né?
Lembra que lá na mitose separava as cromátides. Aqui não. As cromátides irmãs, os cromossomos duplicados vêm junto, né? Eles vão junto ali na separação. E esse crossover, né, permite, então, a variabilidade genética, promove a variabilidade genética. E aí vem a telófase 1, que nessa etapa verifica-se que cada polo da célula apresenta um conjunto haploide completo de cromossomos, os quais estão duplicados. Então tem um complexo ali haploide, né? Reducional, essa meiose 1 é reducional, né? Então, se a célula tinha 46 cromossomos, ela passa a ter 23. Então, um conjunto haploide, não é completo, metade dos cromossomos, os quais estão duplicados. Os cromossomos começam a se descondensar, e em alguns casos o envelope nuclear volta a se formar. O nucleolo reaparece, a divisão do citoplasma, citocinese, geralmente acontece de maneira simultânea com a telófase, sendo responsável por gerar duas células filhas. Então, mesma coisa que acontece lá na mitose, mas ali os cromossomos agora são haploides, né? Eles estão metade do número da célula mãe, né? Forma de novo o nucleolo, forma de novo ali ocorre citocinese, ocorre então um envoltório nuclear, né? Então, e o cromossomo começa a se descondensar, então, semelhante à mitose, só que com essa coisa dessa diferença do haploide. Aqui, ó. Então, a citocinese centrípeta, né? Então, começa a ocorrer a constrição, novos núcleos, divisão citoplasmática. E aí vem, não terminou, né? E aí vem a meiose 2, né? A meiose 2 é a segunda divisão da meiose, sendo essa etapa considerada equacional, né? Então ela é chamada de equacional porque ocorre apenas a separação das cromátides. Então, ou seja, quanto lá na meiose 1 não ocorre a separação das cromátides irmãs, é aqui na meiose 2 que ela vai ocorrer. É na meiose 2 que vai ocorrer a separação das cromátides. É importante deixar claro que entre a meiose 1 e a meiose 2 não há nenhuma duplicação do material genético, né? Então, entre essas etapas aqui, não há duplicação, né? É importante ressaltar isso. Entre a meiose 1 e a meiose 2, não há nenhuma duplicação do material genético, né? Então, a meiose 2 é bastante parecida com a divisão mitótica, não ocorre duplicação do DNA. Se a gente for pegar lá no processo lá do início até o final, a gente vê que depois da meiose 1, tem aquela primeira divisão, né? Reducional, e depois uma divisão equacional. Então é um processo muito semelhante à mitose, né? Que nessa etapa só vai ocorrer simplesmente a separação das cromátides. Então, a prófase 2 verifica-se a formação das fibras de fuso, a desorganização do envoltório nuclear, caso ele tenha sido reconstruído, e o desaparecimento do nucleolo. Os cromossomos, os quais ainda estão formados por duas cromátides irmãs, iniciam sua movimentação em direção à placa metafásica. Nessa etapa, os cromossomas voltam a condensar, ocorre a duplicação dos centríolos, espirilação dos cromossomos e desaparecimento da carioteca. Repetindo, então, as etapas, né? Então, aqui, ó, condensação dos cromossomos, os fusos mitóticos, né? Então, isso aí começam a ocorrer esses processos ali. Na metáfase 2, os cromossomos estão alinhados na placa metafásica, ali, todos alinhadinhos ali. E os cinetocoros, né, que é o complexo formado, novamente, por proteínas localizadas no centrômero, onde ocorrem ali os fusos, né? Onde ligam os microtúbulos dos polos opostos, onde eles ligam ali no centrômero. Então eles se ligam, né? Formam cinetocoros. Os cromossomos duplos não homólogos atingem um grau máximo de espiralização. Os cromossomos associam-se às fibras de fuso, alinhando-se no equador da célula. Então aqui, ó. Então, aqui o equador da célula, os cromossomos não homólogos pareados, lado a lado, na placa equatorial, né? Então, aqui, ó, unidos aqui pelas placas de fuso, pronto, né? E aí vem a anáfase 2, onde os centrômeros separam e as cromátides agora separadas migram para os polos opostos. As cromátides, a partir desse momento, ficam como cromossomos individuais, ocorre um encurtamento das fibras do fuso e divisão do centrômero. Cada cromossomo duplo origina duas cromátides irmãs, né, que são cromossomos chamados cromossomos simples. Os cromossomos simples são puxados para os polos da célula. Então, aqui, ó. Então, simplesmente ocorre a separação das cromátides aqui, que vão para cada lado da célula. Uma cromátide para cada lado da célula ali. Separação das cromátides irmãs.
E aí vem a telófase 2, que é a última etapa da meiose. Há uma reorganização da célula, então começa ali a reorganizar a célula. O envoltório nuclear e o nucleolo reaparecem, os cromossomos começam a se descondensar, e ao mesmo tempo em que a telófase ocorre, o citoplasma divide-se, a citocinese. Nessa etapa formam-se duas células filhas para cada célula que iniciou a meiose 2. Então, cada célula que iniciou a meiose 2 vão dar origem a duas células filhas. Ocorre divisão do citoplasma, citocinese, originando 4 células filhas. Então, uma célula mãe, no final do processo, vai dar origem a 4 células filhas, com metade do número de cromossomos. A telófase 2, células filhas são haploides e possuem cromossomos simples. A carioteca e o núcleo reaparecem e os cromossomos se descondensam e volta ao normal, né? Então, novos núcleos haploides, divisão citoplasmática, citocinese, finalizando o processo. Aqui as etapas, né? Ó, a célula intérfase, e aí aqui ocorre a meiose 1, né? Prófase, metáfase, anáfase e telófase. E aqui ocorre a meiose 2. Prófase 2, metáfase 2, anáfase 2, telófase 2 no início. E as células, telófase 2, desculpa, e as células filhas aqui com metade do número de cromossomos da célula mãe. E aqui, gente, só para a gente finalizar, as diferenças entre as duas etapas das divisões celulares, mitose e meiose, né? Então, a mitose, no final do processo, observa-se a formação de duas células filhas geneticamente iguais. O que quer dizer isso? Com o mesmo número de cromossomos. E na meiose, no final do processo, observa-se a formação de 4 células filhas com metade do número de cromossomos da célula mãe. Então, enquanto na mitose forma duas células filhas com o mesmo número de cromossomos, na meiose forma 4 células filhas com metade do número de cromossomos. Então, enquanto isso, né, na mitose, a mitose ela vai ocorrer em células somáticas, né? E a meiose ocorre em células germinativas. Então, ela vai ocorrer para gerar, então, células então, germinativas, gametas, né? Na mitose ocorre uma divisão celular e, como nós acabamos de ver, na meiose ocorrem duas divisões celulares. Certo? Então, pessoal, então é isso, né? Então a gente encerra por aqui o assunto e a nossa disciplina, né? Esse foi o último vídeo, a última videoaula da nossa disciplina. E é isso. Então a gente viu aí. Então, até a próxima, beleza? Tchau, tchau, pessoal. Até mais.